Olá, eu sou Isabela Reis, fofoqueira profissional. Adoro saber da vida alheia, mas só dou opinião se for solicitada. Aqui, você conta a sua história, chora suas pitangas e eu vou me meter na sua vida. O Ministério da Saúde Mental adverte: não sou profissional de saúde. Sou apenas uma fofoqueira na missão de ajudar nas suas questões e te incentivar a procurar ajuda especializada. Eu tava aqui quieta, mas já que você quis meus pitacos, toma aí então os conselhos que você pediu. Ui, gente! Mais um Conselhos que você pediu está no ar. Bom domingo pra você que tá me ouvindo. Boa segunda-feira. É o seguinte, episódio 63 no ar. Eu já tinha gravado esse episódio. Não achei que ficou bom. Achei que ficou confuso. Resolvi abrir uma caixinha de perguntas no Instagram para entender quais eram as dúvidas, enfim, das mulheres em relação a essa questão de ter ou não ter filhos. Eu recebo vários e-mails aqui no Conselhos sobre isso e é um assunto que, na verdade, eu, fui empurrando com a barriga porque eu acho que não necessariamente quem ouve o Conselhos são mulheres que tenham esse assunto maternidade na cabeça, mas é tão recorrente que eu resolvi gravar e aí quem se identificar se identifica, quem não se identificar manda para alguém que se identifique, enfim, eu falei mulheres, né? Mas eu sei que tem uma audiência masculina também no Conselhos e, enfim, a parentalidade é para todas, todes e todos. Então, vamos lá. Tem muitas dessas perguntas que tem a ver com controle. Eu quero começar com isso porque, assim, a maternidade foi a grande virada da minha vida em que eu finalmente entendi na prática que eu não tenho controle de tudo que acontece. Foi meu grande exercício de aprendizado, de desconstruir expectativas, de perceber que por mais que você faça tudo muito certinho, a vida é incontrolável. É aquela frase que eu já falei aqui mais de uma vez, né? A vida é o que acontece enquanto a gente está fazendo nossos planos. E aí tem várias dúvidas aqui, vários medos, vários receios nessa lista que tem a ver com controle. Por exemplo, tenho medo de nunca mais dormir. Tenho medo que meu filho herde doenças genéticas da minha família, vou me sentir culpada. Meu maior medo é inserir uma pessoa em um mundo que tende a ser cada vez mais inabitável. Tenho medo do capitalismo acabar com a humanidade. Tem muitos medos que a gente não consegue controlar, né? Tenho medo do meu filho não dormir direito, tenho medo de colocar um filho nesse mundo que é tão cruel. Assim, isso não tem solução. Tem coisas que a gente não tem como controlar. Tem uma coisa que eu sempre falo e eu queria começar esse episódio falando, que é, na dúvida, não tenha. Porque a gente está falando de uma coisa que, especialmente as mulheres, né, não tem como renunciar. Então, assim, se há qualquer dúvida, seja por todos esses medos, seja porque você quer e o seu parceiro ou a sua parceira não, seja lá qual for, não tenha. A gente está falando aqui, claro, de situações planejadas, né? A gente não está falando de gravidezes inesperadas. Mas eu acho que tem uma parte desse nosso controle, medo de nunca mais conseguir aproveitar a minha vida, que passa por uma insegurança e uma necessidade de controle que tem menos a ver com a maternidade do que eu acho que a gente faz parecer. E aí, amadas, terapia. Porque essa obsessão do controle não combina, é inviável com o exercício da parentalidade. O seu filho não vai ser uma cópia de você, né? Ele vai ser um outro ser humano. Você não terá controle sobre ele, sobre as decisões dele. Você pode criar muitas expectativas de como essa criança vai ser. E nenhuma delas se realizar, se materializar,
Então, é um grande exercício de desapego desse controle dessas expectativas. Algumas pessoas vão conseguir. E outras não estarão prontas para se jogar nesse precipício completamente inesperado. Literalmente tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Ter filho é uma experiência de se jogar no vazio, na escuridão. Você não consegue enxergar um palmo na sua frente. E é assustador, mesmo. E aí tem uma pergunta aqui que é: e se eu não conseguir me desvencilhar das expectativas? Meu medo é criar muitas expectativas com meu filho. E eu acho que é impossível não criar expectativas. Eu já tenho um episódio sobre expectativa, e nesse episódio o que eu falo e o que eu acredito é: criar expectativa é humano. A nossa grande questão deveria ser aprender a lidar com a frustração. Você vai criar expectativa com seu filho e ele não vai corresponder. E como você vai lidar com essa frustração? Você vai criar expectativa no seu conceito de família. E as pessoas não vão corresponder. Você vai criar expectativa na sua esposa, você vai criar expectativa com seu marido, você vai criar expectativa com a sua mãe, com a sua sogra, com as suas amigas, com a rede de apoio que você idealizou, e as pessoas eventualmente não vão corresponder. Como é que a gente vai lidar com isso? Eu acho que esse para mim é o grande mote de quando a gente pensa de querer ou não ter filhos. Dessa decisão de querer ou não ter outros filhos. Ou ter o primeiro ou ter outros, né? No meu caso seria ter outros, esse pensamento. Mas assim, quais são os nossos planos A, B, C, D e E? Porque eu acho que ter filho a gente precisa pensar em todos os nossos planos. E aí eu quero começar falando do dinheiro. Tem uma pergunta que é irrespondível, que uma seguidora me fez aqui na caixinha, que é: quanto custa de verdade ter filho? Quanto custa real oficial? Foi o que ela escreveu. Quanto custa na minha vida ter filho no Rio de Janeiro, estudando numa escola particular, tendo um plano de saúde privado? Não é a mesma coisa que vai custar na vida de uma pessoa que more fora de uma grande metrópole, que tenha uma rede de assistência básica de saúde pública boa, que dá conta, que tenha escola pública de qualidade na cidade e não precise pagar escola particular para uma criança de 2, 3 anos de idade, que tenha vaga nas creches da sua cidade, que você não precise pagar uma escola particular por isso. Essa pergunta não existe. Quando a gente fala de direitos, né? O que é privilégios e o que são direitos? Direito à moradia, à escola, a lazer, à saúde. Toda criança tem. Isso é direito básico, isso não é privilégio. Isso é direito básico. Quanto custa ter o direito básico atendido? Os nossos direitos fundamentais. Por exemplo, tem várias pessoas que eu conheço que moram de classe média alta, que moram em São Paulo, e os filhos fazem o ensino fundamental, a educação infantil nas escolas públicas de São Paulo, porque são excelentes as escolas municipais de educação infantil em São Paulo. No Rio de Janeiro, tem um déficit de 20 mil vagas, não tem vaga. Então, assim, ter um filho no Rio de Janeiro pequeno e precisar de botar ele na escola não é simples, não é fácil. Para muitas pessoas não será possível. Em São Paulo, é uma realidade viável você ter um filho e não precisar pagar uma creche, uma educação infantil particular. Então, assim, essa é uma resposta que não existe. Se para você só quer ter filho se você puder pagar 10 mil reais na melhor escola do Rio de Janeiro, na melhor escola de São Paulo, colocar seu filho nessas escolas e pagar 10 mil reais de mensalidade, você vai ter que ter uma vida que cabe numa escola de 10 mil reais. Isso pode chegar, pode acontecer, isso pode nunca acontecer. Você desistiria de ter filho por conta disso? Tem gente que eu tenho certeza que desistiria. Tem outras pessoas que a vontade de ter filho cabe na própria realidade. Cara, eu vivo uma vida classe média, eu vivo uma vida classe C, e eu vou ter filho nessa minha realidade.
Eu tenho como prover o básico para o meu filho, eu tenho uma rede de amor, de afeto, de solidariedade. E a gente vai ser feliz no que para algumas pessoas é pouco. E que pra gente é a vida que a gente vive. Gostaria de ter mais? Gostaria de ter mais. Mas não vou abdicar da minha vontade, do meu sonho por causa disso. Essa conta não existe. Eu conheço pessoas de classe média que moram em cidades do interior, que tem uma rede de saúde básica, de assistência básica, primorosa e decididamente não paga plano de saúde, não tem plano de saúde privado por conta disso. Então a gente está falando de pessoas que poderiam pagar para ter mais acessos, para ter os acessos às escolas particulares, às escolas privadas, e naquele contexto isso não faz sentido, então a vida fica mais barata. Depende, gente. Essa é uma conta que só você vai poder responder. Qual é o mínimo viável que cada pessoa tem na sua vida para ter o seu filho, para aumentar essa família? O que para mim é o mínimo para eu conseguir ter filho? Eu não vou ter filho sem ter um plano de saúde? Então, esse é um degrau que você precisa alcançar. Não, eu topo ter filho sem ter um plano de saúde porque eu tô de boa com a minha assistência básica, mas eu vou querer que meu filho estude numa escola particular? Então, esse é um outro degrau. Sei. Essa é uma decisão completamente particular. Tem gente que tem milhões de reais e decide não ter filho. E tem gente que não tem definitivamente milhões de reais e decide ter filho e é muito feliz com essa decisão. Isso fala muito das nossas escolhas pessoais, de quais são os nossos valores, de quais são as coisas importantes para as nossas famílias. Essa é um questionamento individual. E eu quero reforçar isso porque as pessoas acham que só é possível ter filho sendo rico. Só é possível ter filho e ser feliz tendo 20, 40 mil reais de renda familiar. Só é possível ter filho e não se arrepender da maternidade se você tiver muito dinheiro. E óbvio que o dinheiro traz conforto, mas não é a resposta para essa pergunta, para decidir ter ou decidir não ter. Ter dinheiro não magicamente vai fazer com que você decida ou tenha vontade de ter filho. Porque ter filho não é só sobre ter dinheiro. É isso que eu tô falando, assim. Ganhar mais dinheiro não necessariamente vai te dar mais certeza de que você quer ter um filho. Se você tiver dinheiro e o seu marido, o pai do seu filho, abandonar vocês, não há dinheiro no mundo que vai suprir esse buraco dessa ausência. Então, assim, o dinheiro não é a resposta para todas as perguntas quando a gente está falando sobre a decisão de ter ou não ter filho. Resolve muitas delas. Inclusive, uma questão que sempre perguntam, que é: tenho medo de perder a minha liberdade, tenho medo de rolar uma separação e eu ficar com a criança e não ter o apoio do pai, tenho medo de não conseguir dar conta do meu trabalho e da minha carreira e do meu filho. Essa dúvida de como ter uma rede de apoio sem ter o apoio da família, sem ter uma família perto, seja porque não tem uma relação próxima, seja porque a família mora longe, em outro estado, em outro país. E esse é um medo real. E eu acho ótimo que a gente esteja preocupada com essa rede, para além de ter só um parceiro, de ter só o pai da criança, que a gente esteja debatendo de fato quem é que vai compor essa rede, quem é que vai sustentar essa onda com a gente. Porque criar um ser humano, eu sempre falo isso, eu vou repetir, criar um ser humano não é trabalho para só 2 pessoas. 2 pessoas não dão conta de criar um ser humano de forma saudável para todos os envolvidos. Um casal não dá conta de criar uma criança de forma que seja saudável para cada um desses indivíduos, sem que haja sobrecarga, sem que haja perda da liberdade individual, sem que haja abdicação além da conta das suas carreiras. Essa conta não fecha. Sem que haja restrição de vida, de momento, de conexão entre esse casal. Essa conta não fecha. Tem que ter... essa rede precisa ter mais agentes. E eu acho que essa é uma coisa a se pensar quando a gente pensa em ter filho. Qual é a nossa rede? A sua mãe se disponibiliza a chegar junto? As avós? A sua sogra? A sua cunhada? São pessoas que você gostaria de ter por perto do seu filho,
que acham que vão assumir essa responsabilidade, as suas amigas, vocês conversam sobre isso, você pensa em trazê-las para perto dessa relação. Gente, uma rede de apoio ela não nasce junto com a criança. Ela precisa ser construída. A gente precisa ativamente construir essa rede, deixar que as pessoas se aproximem e as pessoas também teriam interesse de se aproximar. É um trabalho muito cansativo, eu já falei disso aqui, é um trabalho árduo mesmo. Você se abrir para deixar as pessoas se aproximarem de você nesse momento que é muito vulnerável, né? De chegada de uma família. Isso precisa ser conversado. Se essas pessoas que estão ao seu redor estão cientes, estão dispostas, estão disponíveis para serem essa rede. E aí você cria essa expectativa e eventualmente elas não vão ser. Qual é o outro plano, então? Porque assim, não tem como dar conta integralmente da sua carreira, do seu trabalho, da sua maternidade maravilhosamente bem, dando 100% em todos os lugares quando você tem filho pequeno e você não tem mais pessoas para cuidar do seu filho, além de você e seu marido, você e sua parceira ou você sozinha. Essa conta não vai fechar. E aí eu acho que entra um cálculo financeiro que é, cara, se eu não tenho rede de apoio, se as minhas amigas não chegarem junto, se as avós não der certo, essa rede com as avós, eu tenho um plano B de colocar na escola, tenho uma escola perto do meu trabalho, perto de onde eu moro, eu tenho grana para contratar uma cuidadora, para ficar com meu filho algumas horas para eu conseguir trabalhar, para dar tempo de eu chegar do trabalho, depois que meu filho sai da escola, da creche. Essas coisas precisam entrar nessa equação. A gente precisa se precaver, porque quando a gente está falando, eu acho que de mulheres, entra nessa conta todo o peso dessa história. A gente está falando aqui, hipoteticamente, de dividir essas responsabilidades, né? De ter um parceiro atuante, que duas pessoas atuantes ainda assim não dão conta de uma criança, e quando não é atuante? Quando eu engravidei, eu já sabia, eu não fui planejada na minha gravidez, mas eu já sabia que eu queria ter um filho com o Rafael. E uma das coisas que me fez ter essa certeza foi olhar a família dele e pensar, se essa criança nascer, se eu tiver um filho com ele algum dia e ele der de doido e falar, pô, valeu, não gostei dessa experiência não de ser pai, um forte abraço pra vocês, foda-se, a família desse cara vai segurar essa onda comigo. Eles não vão virar as costas pra mim. A gente tem que se preparar para todos os... Eu não tô falando que eu esperava isso do Rafael, mas eu tô falando a gente precisa se preparar para todos os cenários. Em todos nos piores cenários, eu pensei, a minha mãe vai segurar minha onda irrestritamente, então assim, eu tenho a minha família, eu tenho certeza que eu tenho a minha família, e a família desse cara vai segurar minha onda. Talvez outras famílias de outros caras que eu me relacionei, eu não identificasse desse jeito, que iria segurar minha onda, ou que eram pessoas que estariam próximas, ou que eu gostaria que tivessem próximos. Mas a família do Rafael sempre foi uma família que eu falei, cara, esse maluco não vai sair impune pela própria família se ele resolver me sacanear. E eles vão chegar junto com esse cuidado. A partir do momento que a gente tiver um filho, se esse cara resolver dar de doido e abandonar a gente. Então essas são coisas que a gente precisa pensar. E se fosse o caso de, puta, eu não tenho família, a minha família é uma merda, a família do cara é uma merda, se ele der de doido, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu vou ter grana para do meu trabalho pagar uma cuidadora, eu vou ter minhas amigas que vão chegar junto, o integral da escola é suficiente para eu conseguir trabalhar, ganhar minha grana e sustentar meu filho sozinha? Qual é essa matemática que não tem só a ver com dinheiro, que tem a ver com tempo, que tem a ver com, caraca, uma existência saudável? E quando eu falo de que duas pessoas não são suficientes para criar uma criança de forma saudável para todo mundo, não é só de dinheiro que eu tô falando. É de você ter tempo para respirar, é de você ter tempo para não surtar, é de você ter tempo para exercer um mínimo de lazer sozinha, é de você ter tempo para se divertir sem seu filho. Isso tudo, gente, não deveria entrar no campo do privilégio. Só algumas mães conseguem fazer. Todo mundo deveria ter esse direito. O lazer, o descanso, são direitos fundamentais.
Se tem mãe que não consegue descansar porque não tem uma pessoa para olhar o filho, tem alguma coisa errada com a forma como a gente estruturou essa sociedade. Se tem mãe que não consegue ter um momento de lazer porque está completamente sobrecarregada, sozinha, com a rotina com os filhos, com a rotina com a casa, tem alguma coisa errada. A gente não pode achar que essa é a tônica, que essa é o normal da maternidade. Está tudo errado. Então não é normal que tantas mulheres vivam desse jeito. E é por isso que eu defendo que a gente, pensando numa gravidez planejada, a gente se prepare para os piores cenários. Porque não há nada na nossa sociedade que jogue a favor da maternidade, da parentalidade. É muito difícil. Já é muito difícil. Você criar um ser humano já é naturalmente difícil. Criar um ser humano nas condições que estão postas na sociedade que a gente vive é ainda mais difícil. E a última coisa, a idade, né? Eu acho que isso é uma coisa que ainda pesa muito para várias mulheres. Que momento ter filho? E esse também eu acho que é um debate, tudo é muito individual, né? Mas assim, a gente vive numa era que você pode ter filho de forma muito saudável aos 42, 3, 5 anos. Eventualmente sem nem precisar fazer nenhum tipo de tratamento, inseminação artificial, fertilização in vitro, nada disso. Eu acho que a decisão do momento de ter filho é muito pessoal, inclusive das carreiras que as pessoas escolheram. Né? Se você é concurseiro, você vai ter filho depois de passar no seu concurso, que é o momento que você vai ter estabilidade, né? Se você é atleta, você não tem como ter filho no auge da sua vida de atleta. Aí é melhor você ter filho depois, com 35, quando você se aposentar, né? Da vida de atleta, uma vida que tem uma vida profissional útil curta. Para mim, sempre fez sentido ter filho cedo, porque na minha experiência familiar, de ter uma mãe jornalista, o momento que minha mãe mais foi requisitada profissionalmente foi com 45 anos. Com 40 anos, a vida da minha mãe deu uma mega virada. Né? Com 45 anos, deu uma virada maior ainda. E quando a minha mãe tinha 45, 47, eu já estava entrando na faculdade. Ela já não tinha mais esse grande peso de ter uma filha em idade escolar, né? Que é um período da vida que tem aquele momento ali depois que os filhos saem da escola que é tipo, putz, minha parte eu fiz, entendeu? Agora, minha filha, daqui pra frente é contigo. E isso foi muito importante na vida profissional da minha mãe. Eu sempre olhei com esse olhar do tipo, cara, ter filho cedo, né? Minha mãe me teve com 26, pra ela foi muito bom. Porque no momento em que ela mais foi requisitada profissionalmente, no momento em que ela trabalha infinitamente mais que é agora, ela já tem uma filha criada. Talvez para ela não teria sido tão bom se ela tivesse tido filho com 40, 45 e agora ter uma filha de 10, uma filha de 15 anos, ainda demandando muito dessa vida escolar, dessa adolescência, no momento que ela está mais cheia de trabalho. Eu sempre falo, né, dessa minha decisão de ter filho cedo teve muito a ver com isso também. Eu sempre quis ter filho antes dos 30, sempre me imaginei sendo mãe antes dos 30. Acabei tendo com 24, antes do que eu imaginava. Não foi no momento em que eu esperava, não foi no momento em que eu preferia, mas aconteceu. E assim, é isso, deu certo, tudo bem. Tem uma frase também que assim, quem sempre falou isso pra mim foi minha mãe, né? Que filho traz o pão embaixo do braço. Tem muita gente que repete isso. E eu acho que não é necessariamente verdade, né? Porque uma vida de uma família pode piorar muito de condições mesmo de vida, de segurança alimentar, a partir do momento que você tem que alimentar mais uma pessoa. Mas não tem nenhuma experiência, isso eu acho que eu posso cravar, que te dê mais de gana, de realização, de fazer a vida acontecer do que ter um filho. Porque é aquele momento da vida decisivo do tipo, mano, agora o bagulho ficou de verdade. Então, agora eu vou ter que dar a vida. Isso vai ter que dar certo. E muitas vezes vai dar errado. Porque você ganha um outro fator para fazer tudo dar errado.
no seu tempo, na sua rotina, na sua logística, na sua organização, na sua liberdade. Mas é uma determinação que surge, que é um bagulho que eu jamais teria vivido se não fosse essa experiência da maternidade. Definitivamente. E ouço muito isso de outras mães. Que falam, cara, eu não teria conquistado metade das coisas que eu conquistei se não fosse meu filho, porque eu não... Foi o que virou a chave do tipo, cara, agora realmente eu preciso batalhar 3 vezes mais. Não é fácil, gente. Eu não acho uma escolha fácil. Eu não acho um caminho fácil. Fugir da maternidade compulsória é muito difícil. Eu recebo muitas perguntas assim, eu quero, mas o meu parceiro não quer, o meu marido não quer, não sei se eu termino. Não sei se eu insisto, não insiste. Não sei se eu espero, talvez. Mas assim, em hipótese alguma, tenha filho com uma pessoa que não tá na mesma sintonia, não tá no mesmo lugar nessa decisão do que você. E aí eu falo de engravidar, e aí eu falo de adotar, e aí eu falo de fazer FIV, e aí seja lá qual for o caminho, a via dessa parentalidade, não tenha com uma pessoa que não está no mesmo pé, no mesmo patamar que você. E para mim, assim, na dúvida, não. Tá na dúvida? Não. E aí tem várias dessas dúvidas e desses medos que surgem que a gente pode tratar. Vai para terapia, conversa, estrutura essa rede. O medo é de não... Tem uma pergunta aqui que foi: eu sou autônoma e tenho medo de não ter dinheiro para bancar um filho. Contas de casa, escola, plano de saúde, etc. O quanto esse medo é real? Como é que a gente racionaliza esse medo? Tá, eu moro nessa cidade. Quero ter filho. Como funciona? Essa cidade tem escola? Tem creche? Tem creche de qualidade? A educação infantil tem vaga? Quais são os horários dessas escolas? É um horário compatível com o meu trabalho de autônoma? Tem uma escola que seja perto da minha casa? O ideal é que eu morasse em outro lugar. Quanto custa um plano de saúde de uma criança? Você sabe quanto custa? Porque, assim, a gente tem que racionalizar um pouco esses planos para ver se os nossos medos fazem sentido. Quanto eu preciso ter de uma reserva de dinheiro que vá me colocar num lugar confortável para eu ter filho sem panicar que o dinheiro vai acabar e que eu não vou ter como sustentar? O quanto de dinheiro você precisa ter guardado para isso te dar uma segurança? Essa é uma quantidade de dinheiro viável de você conseguir juntar? Tem como essa conta ser um pouco diferente? Porque medo, gente, todo mundo tem medo no capitalismo de não ter dinheiro. Todo mundo, né? Todo mundo que é ser humano, da classe trabalhadora, todo mundo que trabalha, né? Todo mundo que não é herdeiro. Tem medo do dinheiro acabar. Se der uma merda federal e todo o meu dinheiro acabar, todo mundo tem esse medo. Mas se existe a vontade de ter filho, a gente tem que colocar esse medo no papel. Os medos que são controláveis. Então, assim, eu tenho medo de nunca mais dormir, eu tenho medo da privação de sono. Se o seu filho for uma criança que não dorme, o que você vai fazer? Você vai contratar uma cuidadora de madrugada para você conseguir dormir, para você não pirar? Porque privação de sono é uma coisa muito séria mesmo. Pode levar a quadros de depressão pós-parto, pode agravar quadros de depressão pós-parto, por exemplo. Então, assim, se isso acontecer, qual vai ser seu plano? Tem alguém da sua família que vai ficar com seu filho de madrugada, o seu parceiro, a sua mãe, uma amiga, para você conseguir dormir? Alguém conseguiria ficar com seu filho durante o dia para você tirar um cochilo, se você for autônoma, se você tiver licença maternidade? Você conseguiria pagar uma pessoa para ficar com seu filho para você conseguir repor esse sono? Qual é o plano, então? Porque, assim, é uma loteria. Você pode ter um filho que dorme a noite inteira com 7 meses, como a minha mãe diz que eu fui. Desde os 7 meses de idade você dormia de meia-noite às 7 da manhã direto. Ou você pode ter um filho que nem o meu que ainda acorda de madrugada até hoje, com quase 3 anos. Isso não quer dizer que eu durma mal. Eu até acho que eu durmo bem. Mas é uma criança que acorda. Então, é uma loteria. E eu acho que, assim, todo mundo tem medo de se arrepender.
Todo mundo tem um momento que se arrepende. Perguntaram aqui, você não tem nenhum momento de pensar que merda que eu fiz com a minha vida? Claro que eu tenho. Até hoje. Até hoje, de falar, cara, será que eu deveria ter feito isso mesmo? É difícil pra caralho, muita coisa. Mas eu acho que as chances da gente se arrepender são cada vez menores quando a gente vai se cercando dos nossos planos A, B e C, quando a gente vai colocando nossos medos na ponta do lápis, quando a gente vai racionalizando esses medos, quando a gente vai tratando isso em terapia, lidando com essa dificuldade de abrir mão do controle, de abrir mão da expectativa, de lidar com a frustração. Quando a gente entende o que é maternidade compulsória e eventualmente se reconhece nesse lugar, e aí decide ter filhos pelos motivos certos, pelos motivos nossos, e não pelos motivos da maternidade compulsória, e não porque a sociedade nos empurra para esse lugar. Tem muita gente que fala assim, eu tenho medo de não ter e me arrepender. Eu não acho que nunca é tarde. Pode ser que tenha um momento que seja tarde para engravidar, mas para adoção, não. É filho igual. E se você se arrepender com 50 anos? Ué, por que não pensar na via da adoção? Por que não? Se eu me arrependi com 40, que eu não tive filho com 25. E por que não ter com 40? E se você se arrepender e não quiser adotar e não quiser ter filho com 40, vamos de terapia para lidar com esse arrependimento. A gente vai se arrepender de várias coisas na vida, gente. Não vai ser só de ter ou não ter filho, eu garanto para vocês. Ai, rindo de nervoso. É possível conciliar sonhos profissionais e maternidade? É, só que tem que ter rede. Tem que ter pai presente, ou então a avó, ou então amigo, ou então pagar cuidadores para isso. Fazer as duas coisas sozinha, realizar os sonhos profissionais e ser uma mãe presente 200% do tempo, solo, a única, é inviável. É inviável. Então, eu falo isso pra gente pensar em outros planos. Medo de perder individualidade e ser só mãe. Tem uma coisa que é um sentimento muito dúbio pra mim, que é assim. Perder a individualidade é horrível, né? Perder a liberdade, perder o que sou eu, o que é a Isabela, o que é a Isabela mãe, o que é a Isabela mulher, o que é a Isabela amiga, o que é a Isabela ser social. Isso é realmente difícil. E eu acho que é impossível você conseguir viver essa liberdade, viver essa individualidade, se você não conseguir criar um distanciamento também dessa figura da mãe e da criança. Então, os momentos em que eu me sinto mais eu, que eu passei a voltar a me sentir eu, foi quando eu botei meu filho na escola. Que eu tive horas do dia em que eu não precisava me preocupar com ele, que eu podia ser só eu. Só a profissional, só a Isabela, sem ser mãe 24 horas por dia. Mas ao mesmo tempo em que eu tenho certeza disso tudo que eu acabei de falar, eu também acho que a gente está vivendo uma geração, uma era de um egoísmo, talvez, de um excesso de individualidade, de individualismo, assim, do jeito mais negativo, que é essa ideia de que a gente tem que ter um filho de 6 meses, de 3 meses, e você tem que ter a sua individualidade. Que é o que a gente vê muitas dessas blogueiras falando. Não, eu viajo 10 dias quando meu filho tem 1 mês, 2 meses de idade, porque eu preciso ter um tempo só comigo, preciso da minha individualidade. Será? Sem querer julgar, mas já julgando, eu tenho inveja de quem tem esse desprendimento. Faria igual? Nunca na minha vida. Mas eu questiono. Porque assim, filho cresce. E essa fase da primeira infância, especialmente assim do 0 a 3 anos, 0 a 2 anos, é extremamente importante. E nos meus piores momentos eu me agarrava nisso isso vai passar. Essa fase é muito difícil, mas ela vai passar. E eu terei o resto da minha vida para ser eu. Quando meu filho for adulto. Muito antes do meu filho ser adulto. Mas quando meu filho for criança, eu vou ter muito mais espaço para ser eu, vou ter muito mais liberdade para ser eu. Quando ele for adolescente, ele não vai mais querer saber de mim. E eu vou ter mais espaço ainda para ser eu, para fazer as minhas coisas, para viver a minha liberdade, para viver o meu momento. E quando ele for adulto, vai ser de novo só eu.
Então, eu acho que também a gente precisa entender que, assim, maternidade, não só maternidade, parentalidade, você criar outro ser humano, é uma doação. Se você não está disposto a abdicar por um período da sua vida, não é a vida toda, por um período da sua vida, abdicar de você no centro de tudo, nem que seja só um pouquinho, vai ser difícil, gente. Talvez não seja para você. Mesmo assim. Porque eu acho que faz parte da parentalidade você doar o seu protagonismo para outra pessoa. Você está criando um novo ser humano. É a pessoa mais importante da sua vida. Durante um período de tempo, aquela vai ser a pessoa mais importante da sua vida. Não vai ser você. Você vai ter que se tirar um pouco do centro. Em nome de criar um novo indivíduo, de educar um novo indivíduo, de formar uma pessoa. E tem períodos que são muito críticos disso, né? Assim, enquanto é bebê, é muito crítico. De 0 a 3 anos é muito crítico. Depois vai ficando menos. A criança vai ganhando autonomia. Você vai dissociando, né? O eu. Deve ter a galera da psicanálise que faz essa leitura aí, né? De dissociar essas. A criança descobre que ela não é você, que ela é outro ser humano. Tem esse momento. Mas eu acho que vai ter um período que você vai perder sua individualidade, que você vai perder sua liberdade. E bem-vinda. É isso mesmo. Tem que ser isso, gente. Educar um ser humano é das coisas mais importantes que uma pessoa pode fazer para a vida, para o mundo, para o universo. É o maior trabalho que existe. É o grande trabalho da humanidade. E isso vai custar a nossa liberdade por um tempo. Isso vai custar a nossa individualidade por um tempo. E sabe por que não está tudo bem? Por que isso é tão difícil? Porque não tem rede. Porque se tivesse rede, não seria um trabalho tão pesado. Seria um trabalho dividido. Você ia abdicar da sua individualidade, da sua liberdade por aquela pessoa, mas não precisaria ser 100%, porque ia ter alguém para te dar uma mão, para construir coletivo com você, para dividir esse peso com você. É tão difícil para a gente pensar esse momento de doação porque a gente acha que vai ser uma doação sozinha, e muitas vezes é mesmo, e não deveria ser. E, cara, sabe o que eu acho também, gente, que é muito importante, eu queria fechar com isso? Tem muita gente falando assim, medo de não gostar da minha versão mãe, de querer minha vida antiga de volta, de me achar sem graça, de ser infeliz. E eu acho que sempre dá para recalcular a rota. Filho não é uma sentença. É um projeto para a vida toda. É uma responsabilidade para a vida toda, mas não é uma sentença. Você pode recalcular a rota do jeito que você cria seu filho. Você pode recalcular a rota e aproximar e criar sua rede de apoio com as suas amigas quando você vê que a sua rede familiar não deu certo, não deu conta. Você pode criar um plano B de uma outra rede se o cara for um pai babaca. Você pode, eventualmente, virar mãe solo, ter um parceiro que chegue junto nessa criação, ter um amigo ou uma amiga que vai assumir esse papel de pai, de mãe, de madrinha, de cuidador, de co-parentar essa criança com você. A minha sensação que eu tenho é que as pessoas acham que, assim, a partir do momento em que eu tiver filho e eu tomar um caminho, esse caminho é irreversível. E não é. Todo dia a gente toma uma nova decisão com a maternidade, com a paternidade, com a parentalidade. E todo dia a gente tem a oportunidade de recalcular essa rota. De, cara, eu moro numa grande metrópole e não dou conta, uma grande metrópole não dou conta do dinheiro que demanda ter um filho numa grande cidade. Se muda, vai para uma cidade menor. Eu não tô falando que é fácil. O que eu tô falando é que não é uma sentença. Você não precisa sustentar uma decisão do jeito que você tomou do início ao fim da sua vida. Muita coisa vai acontecer. Muitos recalculares de rota vão acontecer. Muita coisa vai mudar entre a sua idealização e a sua decisão e o que vai ser esse plano final.
que você vai chegar e olhar, quando você olhar pra trás e ver quando seu filho tiver 20 anos, você olhar e falar, cara, eu imaginava que ia ser completamente diferente. Não tem como. E eu digo isso pra tranquilizar. Porque a gente sempre pode recalcular a rota. Sempre pode decidir não ter filhos e aí com 40 anos decidir ter. Sempre pode decidir ter um filho e começar a criar ele de um jeito e recalcular a rota e criar uma rede de apoio, e formar uma rede. Quantas histórias eu não conheço de mulheres que não tinham rede de apoio a partir do momento que botaram os filhos na escola? As famílias dos coleguinhas viraram uma grande rede de apoio, as pessoas ficaram muito próximas, muito amigas. Não é uma sentença. Nada está escrito em pedra, especialmente quando a gente fala de criar um ser humano, que é a coisa mais fluida do mundo. Você não tem a menor ideia de como é que essa criança vai estar daqui a 1 mês, daqui a 3 meses, daqui a 5 anos. A maternidade não é essa coisa engessada que parece ser. Você pode mudar os seus planos no meio do caminho, você pode mudar de ideia. Você pode, a partir do momento que seu filho tiver 10 anos e você tiver mais autonomia, voltar a ir pra night, e virar noite, e ir pra balada, e agir como se você tivesse 20 anos, tá tudo certo. Não vai ser tarde demais. Você pode mudar de carreira depois que você tiver filho. Você pode mudar completamente sua vida profissional depois que você tiver filho. Nada disso é uma sentença. Vai ser mais difícil para um lado? Talvez. Por outro lado, vai ser um gás, uma força que vem de um buraco que tu nem sabe que você tinha. Então eu queria terminar desse jeito, porque é muito difícil mesmo ter filho. E falo isso como uma pessoa que tem acesso a todos os seus direitos. Direitos. E ainda assim é muito difícil ter filho. Ainda assim é uma pressão do caralho. Ainda assim é uma sobrecarga absurda. Ainda assim é uma noia constante. Ainda assim é uma preocupação. E é ainda assim a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. Não será a melhor coisa para todo mundo. Para mim é. E exatamente porque eu sou extremamente feliz sendo mãe, eu tenho total consciência do que isso significa, que eu digo, na dúvida, não tenha. E para fechar de verdade, as pessoas sempre perguntam, eu quero ter filho, mas eu tenho medo de como ter certeza que o parceiro vai ser realmente um bom pai. Eu acho que tem muitas coisas que a gente pode conversar e debater antes, que dá para ter uma noção. Para além do bilu-bilu de ter filho, mas conversar sobre criação, sobre o que acredita em termos de educar uma criança, de violência, de escuta, de métodos corretivos, sabe assim? Qual vai ser essa divisão? De como vão ser esses horários? Mas assim, as divergências de forma de criar que eu vejo que são grandes conflitos. E isso é possível de ter muito bem alinhado antes, sabe? Você tá com uma pessoa que fala, não, apanhei a minha vida inteira e não morri, vou bater no meu filho. E você não é uma pessoa que acredita nisso? Minha amiga, é forte abraço. Então, tem algumas coisas, eu acho que a gente precisa conversar muito mais sobre isso. O que você pensa em termos de educação, de escola? Qual é o tipo de método educacional que você gosta? O que você acha que pode ser legal? O que você acredita sobre infância? Como é que você gostaria de que seu filho vivesse uma infância? O que você acredita dessa autonomia e liberdade? É tudo no plano das ideias, né? Claro. Mas eu acho que essas são conversas importantes da gente ter antes de ter filho. E não depois. Porque dá pra gente pescar aí uma coisa ou outra que podem divergir nessa forma de pensar a educação, que eventualmente são incompatíveis. Mas não dá pra ter certeza. O cara pode ter todas as respostas certas e chegar na hora e ele ser um cuzão. E é por isso que eu falo, é importante ter um plano B. Se isso acontecer, o que você vai fazer? É uma merda ter que pensar nisso, gente. É uma merda, mas eu acho que todas as mulheres deveriam pensar. As mulheres, os homens, deveriam, todos os formatos de casal deveriam pensar. Se essa pessoa com quem eu me relaciono der para trás, o que eu vou fazer? E essa é uma forma que a gente tem de se resguardar, pelo menos de forma prática, dos percalços da vida. De forma emocional, não tem como você se preparar para o abandono.
pra frustração, pra decepção com aquele pai, com aquela mãe que você idealizou que aquela pessoa seria. Não acho que tem hora certa. Eu acho que a gente sempre vai ter um porém. Agora eu tenho saúde, mas não tenho dinheiro suficiente. Agora eu tenho dinheiro suficiente, mas eu tô nesse momento da minha carreira, eu não tenho tempo. Eu não tô na casa ideal. Eu não tô no momento profissional ideal. Não, porque eu queria antes malhar muito pra ficar sarada, saudável, antes de engravidar. Não, porque agora... Gente, assim, o momento perfeito que esteja todos os planetas alinhados dificilmente vai existir. Por isso que eu volto. Qual é o mínimo viável? O que você acha que é o mínimo que você precisa ter para falar, não? Tendo isso, tá de boa. Poderia ser melhor? Poderia ser melhor. Poderia estar tudo mais alinhado? Poderia. Mas tendo isso, eu acho que é um bom começo. Tem que ser o mínimo viável. Não existe momento perfeito, ideal, com todos os planetas se alinhando e tudo, nossa, na mais perfeita ordem dos céus. A gente tá falando aqui de vida real, né? A gente não tá falando aqui de filme. E aí, eu quero fechar, que eu acabei de ler uma outra mensagem aqui, já falei que quero fechar várias vezes, mas eu acabei de ler uma mensagem assim. Meu medo é ser só isso pro mundo. Uma mãe ou só mais uma mãe. E é muito impressionante como a gente, nos últimos tempos, desvalorizou o que isso tem muito a ver com uma cultura, né, eurocêntrica, embranquecida do que é a maternidade. Como a mãe é uma pessoa de segunda categoria, como é uma pessoa desvalorizada. E eu trago a minha história familiar e afro-religiosa, matriarcal, que as mães são as coisas mais importantes nas sociedades tradicionais, nas comunidades de terreiro. A mãe é a mãe. É a mãe de santo. É a Iá, né? É um lugar divino, sagrado. É o papel mais importante, é o mais alto que você pode chegar. Ser pai, ser mãe. E como a gente caiu nessa desvalorização. Como a nossa sociedade foi capaz de produzir o desprezo com as mães e com as crianças desse jeito. É isso que o capitalismo, o que a colonização, com as pessoas que são as mais importantes para a nossa sociedade. Não tem nada mais importante do que ser mãe, gente. Não tem papel mais importante na nossa sociedade do que esse. E isso eu digo, não é para as pessoas decidirem ter filho, não. Eu tô falando aqui, na dúvida, não tenha. Mas especialmente a partir da decisão de não ter, quem decididamente não quer ter filho, ainda assim precisa dar muito valor às outras mães. Precisa lutar por uma sociedade que proteja essas mães, que protejam essas crianças. Porque são seres minorias, categorias, grupos completamente minorizados, diminuídos, subestimados. E papéis fundamentais, papéis sociais fundamentais para a nossa sociedade. Então, assim, eu não acho que eu sou só uma mãe, mas eu tenho certeza que ser mãe é a coisa mais importante, de todos os papéis que eu ocupo, de amiga, de filha, de profissional, de podcast, de jornalista, de esposa, de todos. Ser mãe é o mais importante. É o que eu faço de melhor de todos esses papéis. E é o que faz com que eu me sinta mais poderosa, mais capaz, mais corajosa, mais desbravadora, mais determinada. De tudo que eu faço, ser mãe é o que me dá mais a sensação de que eu posso fazer absolutamente tudo. É o que me trouxe mais essa sensação de poder, é a maternidade. Então, até quem é só mãe, ninguém é só mãe, mas até quem é só mãe tem um poder que a gente não tem noção, uma importância que a gente deveria valorizar muito mais. Ninguém é só mãe. Se tem alguém que está confinado no papel de ser só mãe, é porque todos nós falhamos como sociedade. E essas são decisões muito complexas e muito individuais e muito pessoais. Eu já falei demais, tem 1 hora de episódio inacreditável. Um beijo, gente. Tchau. Eu não sei se eu ajudei
Se eu piorei, talvez eu tenha piorado ainda essa dúvida na cabeça de vocês. Vou deixar uma caixinha, quero ouvir você falando sobre isso, o que vocês acham sobre isso. De ser mãe, ser pai, se ajudou, se piorou, se fez pensar, se não fez, mas... Em síntese, é uma escolha muito individual, a gente precisa pensar no plano B, a gente precisa tratar a nossa necessidade de controle, a gente precisa aprender a lidar com as frustrações porque elas virão, a gente sempre pode recalcular a rota e tomar as rédeas da nossa vida e mudar os nossos caminhos, tá? E a gente deveria poder decidir ser ou não ser mãe a partir da nossa própria escolha individual. É isso. Quero indicar o perfil chamado Mãe Arrependida. Trabalho muito importante, gosto bastante. Eu acho que ficou mais confuso ainda esse episódio do que o primeiro, mas vamos que vamos. Até domingo que vem, boa semana pra vocês, bom final de semana. Conselhos que você pediu @gmail.com, domingo que vem eu tô de volta.